Imagine por um momento uma família capaz de moldar a paisagem tecnológica mundial com um simples aceno da sua mão invisível. Uma linhagem que não só acumulou uma imensa fortuna, como entrelaçou o seu próprio destino com o de toda uma nação, influenciando o rumo da economia, a direção da inovação e o próprio pulso dos mercados globais. Estamos a falar da família Lee, os arquitetos do Império Samsung, e de como a sua enorme riqueza, a sua controle estratégico e o seu alcance quase ilimitado criaram um legado que transcende as fronteiras da Coreia do Sul. Esta opulência não brota de um dia para o outro, é o resultado de décadas de transformações que discutiremos neste vídeo. Para além disso, revelaremos a sua fortuna no final, bem como a razão pela qual os seus membros estão constantemente na prisão. Vamos começar. Em 1938, na movimentada cidade de Daegu, na Coreia do Sul, nasceu Lee Byung-chul, o homem cujo nome se tornaria sinônimo de inovação e poder empresarial. Lee provinha de uma família modesta de Wiryong, uma pequena aldeia da província de Gyeongsang. Desde tenra idade, demonstrou uma determinação e uma ética de trabalho excepcionais, valores que mais tarde se tornariam a pedra angular do seu império. A vida de Lee foi marcada por desafios desde o início. Numa altura em que a Coreia ainda lutava para se reconstruir após a ocupação japonesa e a devastadora Guerra da Coreia, Lee viu oportunidades onde outros só viam desolação. Com apenas 28 anos, em 1938, Lee Byung-chul fundou a Samsung como uma empresa comercial de produtos alimentares e agrícolas. O nome Samsung, que em coreano significa 3 estrelas, simbolizava o seu desejo de grandeza, durabilidade e prosperidade. Nos primeiros anos, a Samsung operava a partir de uma pequena loja vendendo produtos de consumo básicos. Mas a visão de Lee ia para além dos limites da sua modesta loja. Ele sonhava em construir uma empresa que não só sobrevivesse, mas que prosperasse e crescesse em tempos de adversidade. A década de 1940 trouxe imensos desafios. A Guerra da Coreia, que eclodiu em 1950, mergulhou a Coreia do Sul numa crise econômica e social sem precedentes. As fábricas fecharam, os recursos eram escassos e a incerteza era a norma. No entanto, foi precisamente nestes tempos difíceis que a Samsung demonstrou a sua resiliência. Enquanto muitas empresas lutavam para se manterem à tona, Lee Byung-chul tomou decisões arrojadas que lançariam as bases para o crescimento futuro da Samsung. Na década de 1950, a Samsung diversificou as suas operações, entrando na indústria têxtil com a criação da Samsung Textiles em 1954. Este movimento estratégico não só permitiu que a empresa se expandisse para novos mercados, como também deu emprego a milhares de coreanos, contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. A expansão não se ficou por aqui. Em 1942, a Samsung fundou a Samsung C&T Corporation, uma filial dedicada à construção e aos projetos de infraestruturas. Esta diversificação foi o primeiro passo para a criação de um conglomerado multifacetado que abrange vários sectores. A verdadeira transformação da Samsung começou em 1960, quando Lee Byung-chul decidiu aventurar-se no setor da eletrônica, um movimento que mudaria o rumo da empresa para sempre. Ele fundou a Samsung Electronics com a visão de entrar no mercado da eletrônica de consumo, um campo ainda na sua infância, mas com um potencial de crescimento explosivo. Nos seus primeiros anos, a Samsung Electronics concentrou-se na produção de televisores a preto e branco e de eletrodomésticos básicos. Apesar de não ser a empresa mais inovadora do mundo na altura, a obsessão de Lee com a qualidade e a melhoria contínua distinguiu a Samsung dos seus concorrentes. As décadas de 1970 e 1980 assistiram a um investimento maciço em investigação e desenvolvimento por parte da Samsung. Lee Kun-hee, filho de Lee Byung-chul, assumiu um papel cada vez mais central na gestão da empresa, conduzindo uma cultura corporativa focada na excelência e inovação. Sob a sua liderança, a Samsung Electronics começou a destacar-se na produção de semicondutores, televisores a cores e fornos micro-ondas,
posicionando-se como um sério concorrente na indústria eletrônica global. A dedicação à inovação não só melhorou a qualidade dos produtos da Samsung, como também reforçou a sua reputação como um fabricante fiável e de alta qualidade. Parece que, nesta altura, a Samsung já era um gigante, mas foi na viragem do milênio que a Samsung realmente se estabeleceu como líder mundial em tecnologia e inovação. A introdução da série Galaxy de smartphones foi um marco na história da empresa, posicionando-a como um concorrente direto da Apple. A rivalidade entre a Samsung e a Apple não só impulsionou a inovação na indústria dos telemóveis, como também elevou o padrão da tecnologia de consumo a nível global. A Samsung não se contentou em seguir tendências, criou-as. A introdução de ecrãs dobráveis, como o Galaxy Fold e o Galaxy Flip, revolucionou o design dos dispositivos móveis, abrindo novas possibilidades e redefinindo o que os consumidores esperavam dos seus smartphones. A concorrência feroz com outros gigantes da tecnologia, como a Huawei e a Xiaomi, também obrigou a Samsung a manter um ritmo constante de inovação. Cada lançamento de um novo produto era uma batalha, cada avanço tecnológico uma corrida contra o tempo e a concorrência. Esta rivalidade não só levou a Samsung a ultrapassar os seus próprios limites, mas também estimulou avanços significativos na tecnologia global, beneficiando os consumidores em todo o mundo. À medida que a Samsung consolidava a sua posição no mercado global, a família Lee continuava a expandir o âmbito do império. Lee Jae-yong, o atual líder do grupo Samsung e herdeiro da fortuna da família, desempenhou um papel crucial nesta expansão internacional. Quer saber por que é que o filho do magnata passou anos na prisão? Corrupção, exploração e poluição são apenas alguns exemplos, mas revelá-los-emos mais tarde. Vamos à tenacidade da família Lee e à capacidade de recrutar os melhores engenheiros e designers do mundo, juntamente com uma estrutura corporativa flexível e a presença global da Samsung, permitiram à empresa não só igualar os seus rivais, mas também ficar à frente da corrida. Surgiram tecnologias próprias, inovações em ecrãs AMOLED, processadores de alta eficiência, sistemas de armazenamento cada vez mais rápidos. Enquanto a indústria assistia, a Samsung tornou-se uma fonte inesgotável de inovação, um ator-chave na conversa sobre o futuro da tecnologia móvel. Esta ascensão global não se limitou aos smartphones. A Samsung capitalizou a sua experiência em eletrônica para se tornar um ator dominante em vários campos: televisores de alta definição, eletrodomésticos inteligentes, tablets, computadores portáteis, câmaras e dispositivos de áudio foram todos aperfeiçoados com a mesma obsessão pela melhoria contínua. A empresa cultivou alianças estratégicas e reforçou a sua presença nos mercados emergentes, oferecendo produtos adaptados às necessidades locais, compreendendo que a tecnologia deve falar a língua daqueles que a utilizam. A expansão da Samsung não foi um processo linear nem isento de falhas. Ao longo da sua história, a empresa enfrentou momentos críticos. O mercado global mudou rapidamente, as crises econômicas testaram a sua resiliência, as novas tendências tecnológicas exigiram uma reinvenção constante. No entanto, cada revés era um lembrete de que a grandeza não é alcançada ou mantida sem esforço. Ao contrário das empresas que entram em colapso à primeira adversidade, a Samsung demonstrou uma capacidade de adaptação surpreendente, uma resiliência herdada do seu fundador e transmitida a todos os elos da cadeia empresarial. O objetivo não era apenas vender mais, era antecipar o que as pessoas iriam querer nos próximos 5 a 10 anos. Além disso, que influência teve esta família na Coreia do Sul? A resposta é que não pode ser subestimada. As empresas são responsáveis por uma parte significativa do PIB do país, sendo um motor essencial do crescimento econômico e da inovação. A família Lee, juntamente com outros chaebols, moldou a estrutura econômica da Coreia do Sul, permitindo um rápido desenvolvimento que catapultou o país para a vanguarda da tecnologia global. O investimento da Samsung em investigação e desenvolvimento conduziu a avanços em áreas como a inteligência artificial, os 5Gs e a internet das coisas, reforçando a posição da Coreia do Sul
como uma das nações tecnologicamente mais avançadas do mundo. Momento, já não é uma empresa que procura um para si própria, mas um titã que conseguiu impor o seu ritmo no mercado, estabelecendo tendências e definições. No entanto, a história da Samsung não fica por aqui. Este é apenas mais um capítulo de uma saga muito mais longa e complexa, em que a família Lee não só construiu um império empresarial, como transformou a forma como o mundo inteiro percepciona a tecnologia. A sucessão de Lee Kun-hee para Lee Jae-yong marcou um ponto de viragem crucial. Sim, este é o homem que passou pela prisão. Se a geração anterior tinha elevado a Samsung a um estatuto de liderança, a nova geração tinha de provar que podia manter essa posição num cenário ainda mais competitivo e acelerado. Lee Jae-yong recebeu as rédeas com a firme determinação não só de alimentar o legado, mas também de o expandir para horizontes que os fundadores nunca poderiam ter imaginado. A sua liderança, embora ensombrada por tensões e desafios legais, demonstrou uma astúcia especial na identificação de oportunidades para além das fronteiras da Ásia. A presença da Samsung nos mercados internacionais não é apenas uma mera exportação de produtos. É uma aterragem estratégica que conquista território com uma precisão quase cirúrgica. Na Ásia, o conglomerado compreende as subtilezas culturais, o ritmo de adoção tecnológica e as exigências particulares de sociedades onde a inovação está em cada rua. Lá, as linhas de produtos adaptam-se aos estilos de vida dos consumidores que anseiam pela vanguarda. Desde telefones, com designs sofisticados, a televisões que transformam a experiência de entretenimento em casa. A identidade asiática da Samsung funciona como um trampolim para a experimentação constante e para a consolidação de uma reputação que alimenta as exigências dos utilizadores mais avançados. Mas o ADN da marca não se esgota nas suas raízes continentais. A Europa, com a sua história industrial, o seu gosto por uma estética refinada e o seu equilíbrio entre tradição e modernidade, provou ser um mercado que a Samsung abordou com sensibilidade. Não é suficiente oferecer telemóveis potentes ou eletrodomésticos topo de gama. É necessário compreender o contexto europeu, as suas normas, processos de certificação e predileção por um design duradouro. A Samsung aprendeu a falar a linguagem da elegância e da fiabilidade, juntando tecnologia e estilo de vida numa proposta que convenceram os consumidores que valorizam tanto a inovação como a responsabilidade social e a qualidade do serviço pós-venda. Desta forma, a marca penetrou nas casas, nos escritórios e nos espaços públicos, deixando de ser apenas mais um fabricante para se tornar uma referência com a qual poucos queriam competir de frente. Do outro lado do Atlântico, na América, o terreno era diferente. Aí, o desafio não era apenas a qualidade, mas também a construção de uma identidade capaz de apelar a um público extremamente diversificado, tanto em termos de gostos como de poder de compra. Para consolidar o seu domínio na América do Norte e do Sul, a Samsung baseou-se em estratégias comerciais que combinam uma forte presença nas lojas, parcerias com fornecedores de serviços locais e campanhas de marketing direcionadas para o coração da cultura popular. Desde os smartphones topo de gama concebidos para competir com os gigantes estabelecidos, até as linhas mais acessíveis que respondiam às necessidades dos mercados emergentes, a empresa foi capaz de fragmentar a sua oferta, afiná-la e apresentá-la de forma inteligente. Assim, passo a passo, o nome Samsung ressoou numa vasta gama de sotaques e contextos, adaptando-se naturalmente às curvas de cada mercado. No entanto, há uma nuance interessante nesta imagem de harmonia. A enorme importância da Samsung na economia coreana levanta por vezes questões. Até que ponto é saudável depender de um único conglomerado para assegurar o crescimento nacional? Até que ponto é demasiado poder quando uma família pode afetar o presente e o futuro de milhões de pessoas com as suas decisões? Estas questões pairam no ar, lembrando-nos que o sucesso retumbante dos Lee e do seu império não está isento de tensões e dúvidas. No entanto, mesmo as torres mais sólidas têm fissuras. Por detrás dos feitos brilhantes, das cifras multimilionárias e da admiração internacional,
há histórias que nem sempre são reveladas ao público. Acusado de suborno e corrupção, Lee Jae-yong foi levado a julgamento num processo que captou a atenção de toda a Coreia do Sul e da cena internacional. As provas, os testemunhos, a tensão na sala de audiências, tudo isto pintou um quadro que poucos puderam ignorar. No final, foi condenado e preso. De um dia para o outro, o herdeiro que se julgava intocável tornou-se um prisioneiro atrás das grades, uma figura humilhada perante o olhar incrédulo de milhões de pessoas. Este golpe legal não só afetou a família Lee, como também arranhou a imagem cuidadosamente construída da Samsung. Essa reputação de qualidade, sucesso e liderança tecnológica foi manchada por acusações de práticas duvidosas. Os consumidores, até então fascinados pelos mais recentes smartphones e televisores ultra-avançados, começaram a questionar a limpeza da gestão de topo que orientava o gigante. As ações tremeram e a credibilidade da marca sentiu o frio da dúvida. As perguntas multiplicavam-se. A Samsung era um exemplo admirável ou um enorme castelo com alicerces de areia? A turbulência não se ficou por aqui. No meio da admiração pelas suas inovações, houve vozes que salientaram que, por detrás de cada dispositivo brilhante, havia mãos que trabalhavam incansavelmente, por vezes em condições muito distantes do conforto. As condições de trabalho nas fábricas da Samsung foram alvo de críticas. Houve acusações de turnos extenuantes, de longas horas que testavam a resistência física e mental daqueles que montavam o coração tecnológico do mundo moderno. Estas alegações pintaram um quadro preocupante. Enquanto o empório contabilizava milhões em lucros, alguns dos seus trabalhadores pareciam presos a uma mecânica implacável que exigia deles mais do que era humanamente sustentável. As organizações laborais e os defensores dos direitos humanos manifestaram-se. Quiseram pôr em cima da mesa uma realidade incômoda. O sucesso da empresa baseava-se, em parte, na força de o trabalho de milhares de homens e mulheres pode afetar a credibilidade da empresa com cada notícia controversa sobre funcionários que sofrem de doenças relacionadas com o estresse ou condições de trabalho adversas. Cada notícia polêmica sobre funcionários que adoecem devido ao estresse ou a condições de trabalho adversas minava a credibilidade do gigante. Poderia a Samsung manter o seu esplendor ignorando os apelos a um ambiente de trabalho mais equilibrado? A escala dos problemas não se limitava à dimensão humana. O planeta também exigia explicações. Num mundo cada vez mais consciente do impacto ambiental, a Samsung foi criticada pelo seu papel na poluição, no lixo eletrônico e na gestão de resíduos. Cada novo dispositivo gerado envolvia recursos, energia, materiais que no final da sua vida útil podiam acabar em aterros, poluindo a terra e a água. Os ativistas ambientais e os consumidores ecologicamente conscientes começaram a questionar a empresa. Como poderia o gigante que lançava todos os anos telemóveis de última geração deixar uma pegada sustentável no planeta em que todos vivemos? A consciência global estava a pressionar para que a empresa tomasse medidas claras em relação à reciclagem. Promessas vagas não eram suficientes, eram necessárias provas de uma mudança real. A Samsung iria implementar programas robustos de recolha de dispositivos antigos? Iria investir em investigação para criar componentes menos nocivos que fossem mais fáceis de reutilizar? As exigências não eram um murmúrio distante, mas um clamor crescente que ameaçava distorcer a imagem de marca que tinha trabalhado tão arduamente para construir. Perante este cenário, a Samsung apercebeu-se de que não podia simplesmente lançar um produto novo e brilhante e esperar que as críticas desaparecessem. Era necessário um ajustamento de rumo. A empresa anunciou com ênfase as suas iniciativas de responsabilidade social, os seus programas de melhoria interna, os seus esforços para ouvir e responder às exigências daqueles que pediam mais do que apenas tecnologia de ponta. Começaram a surgir políticas mais rigorosas em matéria de condições de trabalho, prometendo reduzir a pressão excessiva sobre os trabalhadores. As análises da cadeia de fornecimento foram impulsionadas, garantindo que os fornecedores cumpriam mínimas de bem-estar e segurança.
Na frente ambiental, a Samsung divulgou as suas estratégias de reciclagem e de redução, comprometendo-se com objetivos que, se cumpridos, farão uma diferença significativa. Falou-se de materiais reutilizáveis, baterias mais seguras e menos poluentes, planos para prolongar a vida útil dos produtos. Tudo num esforço para reconquistar a fé de um público que, embora continuasse a admirar a tecnologia, já não estava disposto a fechar os olhos às consequências ocultas da produção em massa. A empresa também começou a envolver-se com organizações não governamentais e peritos independentes, auditando seus processos e demonstrando maior transparência. Estes sinais procuravam demonstrar que o gigante não era surdo às críticas, que era capaz de absorver o golpe e de se reerguer, aprendendo com cada ferida infligida pelos holofotes públicos. A família Lee, com o seu herdeiro marcado pela experiência do julgamento e da prisão, compreendeu que o luxo e a influência não são suficientes se as práticas internas forem questionáveis. O desafio era encontrar um equilíbrio, manter a vantagem competitiva sem esquecer as obrigações éticas para com os empregados, as comunidades e o ambiente. Estas transformações não aconteceram de um dia para o outro. Foi um processo contínuo, em que a pressão externa e as convicções internas se entrelaçaram. Cada passo em direção à responsabilidade social, cada melhoria nas condições de trabalho, cada esforço para reciclar ou reduzir a pegada de carbono, tinha como objetivo reconstruir a confiança perdida. A Samsung procurou não só limpar o seu nome, mas também demonstrar que a inovação tecnológica podia coexistir com a integridade empresarial. A tempestade de controvérsias e escândalos, por mais dolorosa que tenha sido, também provocou uma profunda reflexão. A família Lee compreendeu que, para sustentar o seu império, não podia ignorar as vozes que clamavam por mais humanidade e respeito. Os líderes da empresa, afastados do conforto do silêncio, assumiram o desafio de se transformarem a si próprios e ao colosso que lideravam. A cada controvérsia superada, a cada ajuste a um modelo mais respeitoso, a Samsung deixava claro que a sua história não era um conto de fadas inquebrável. A história deste império é a história de um colosso que teve de enfrentar os seus demônios internos e externos. No fim de contas, os verdadeiros gigantes não se medem apenas pelo tamanho da sua fortuna ou pela sofisticação das suas invenções, mas também pela forma como reagem quando a sua reputação é posta em causa. E é assim que, depois de todos estes desafios, a empresa emerge com uma compreensão mais alargada do seu papel no mundo. Um papel que transcende a mera criação de dispositivos e mais fundo no tecido da economia sul-coreana, na vida dos seus cidadãos, na construção do futuro nacional. Porque apesar de todos os contratempos, a Samsung continua a ser um pilar econômico na Coreia, um motor que impulsiona a inovação e o crescimento, um símbolo de como a tecnologia pode transformar vidas. Se esta viagem pelas controvérsias e desafios da Samsung despertou em si novas perspectivas, se sente que esta história de ascensão, queda e transformação deixou a sua marca, não se esqueça de se inscrever e de me apoiar. Estes vídeos custam tempo e dinheiro a fazer, estará a apoiar-me muito. Dito isto, vemo-nos no próximo vídeo.